Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sou Osmar Eduardo, bem-vindo aqui novamente ao canal Bíblia em Foco, ao qual hoje estaremos tratando sobre um tema muito interessante, os frutos do Espírito Santo. Eu já lhe peço, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva para que a gente possa crescer junto na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então, caneta e papel na mão e vamos aprender. Para a gente poder entender antes sobre os frutos do Espírito, devemos entender sobre essa carta que Paulo ele vai escrever com essas informações. Essa carta que Paulo ele vai escrever aos Gálatas. Paulo, quando ele escreve essa carta aqui aos Gálatas, perceba que o porquê de Gálatas. Por quê? A região que Paulo ele vai escrever essa carta é a região da Galácia, ou seja, é uma região que fica nas províncias de Roma. Ou seja, então ali, na região ali da Galácia, vão ter alguns lugares que Paulo ele vai ter fundado as suas igrejas. Então perceba que algumas cidades às quais ele vai fundar essas igrejas, que essa carta ela vai estar circulando, ali nesses locais. Ou seja, nós vamos ter aqui a região da Antioquia, da Psídia, a região de Icônio, a região de Listra e também de Derbe. São esses locais, são essas cidades que essa carta que Paulo ele vai escrever, ele vai estar circulando por esses locais. Bom, a carta que Paulo vai escrever aos Gálatas, ela vai ser composta por 6 capítulos. Para você entender, o capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo, ao escrever essa carta, ele vai estar agindo e escrevendo em defesa do seu apostolado. No capítulo 3 e no capítulo 4, Paulo ele vai estar fazendo isso em defesa do próprio Evangelho de Cristo. E no capítulo 5 e no capítulo 6, que serão os capítulos que irão constar os frutos do Espírito, Paulo ali ele vai escrever em defesa da ética cristã, da situação ao qual aquele povo vai estar vivendo, e Paulo ele vai estar escrevendo para que de alguma forma o povo ele possa vir a entender ou até mesmo perceber da forma errada ao qual eles estão vivendo entre si. Então perceba também que Paulo, ali nessa carta que ele vai escrever, ele vai enfatizar 2 períodos. Quais são esses 2 períodos? Você vai perceber que Paulo, das 7 dispensações em toda a Bíblia, Paulo vai enfatizar 2 dessas 7. Ou seja, ele vai enfatizar a 5ª dispensação, que é a dispensação da lei, e a 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. Mas o que seria esse período da lei? Você vai ver que Paulo, no capítulo 3 desta carta aos Gálatas, ele vai dizer assim: de maneira que a lei nos serviu de tutor, ou seja, serviu para eles de guia, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que a lei era através da lei que os levavam eles para perto de Cristo. Porém, com a vinda do Messias, com a vinda de Cristo, Paulo vai falar na sua carta aos Efésios, capítulo 2, no versículo 8, que pela graça nós somos salvos, que isso não vem de nós, mas sim é dom concedido
por Deus. Porque o que seria graça? É um favor imerecido através de Cristo lá na cruz do Calvário. Então perceba agora que, se tratando-se de graça, Paulo, quando ele vai estar falando sobre isso, no capítulo, perdão, no capítulo 5, Paulo, ele vai começar dizendo isso. Preste sua atenção. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Isso é graça, é de graça que Paulo ele está tratando aqui. Agora, vírgula, e não tomeis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Observe que Paulo ele vai enfatizar isso, obrigado a guardar toda a lei. E ele vai continuar dizendo: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé operadora pelo amor. Agora, concluindo essa parte, olha só o que ele vai dizer no versículo de número 11. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Mas de tudo isso que Paulo falou, observe que Paulo ele vai citar essa palavra aqui, circuncisão. O que era a circuncisão? Por que Paulo ele vai tratar aqui acerca da circuncisão? Porque pela tradição judaica, a circuncisão, todo judeu nascido, para ter uma aliança com Deus, era necessário que todo macho de uma certa idade deveria ser cortado o prepúcio do órgão masculino. Ou seja, o que nessa parte acontecia? Quando acontecia essa ação, obviamente sangrava, e esse sangue que saía do órgão masculino, ali selava a aliança com Deus. Porém, quando Cristo fez esse sacrifício na cruz do Calvário, essa questão da circuncisão passou a ser a partir daí anulada. Bom, então perceba de toda essa fala aqui de Paulo, essa carta que vai estar circulando nessas cidades ou nessas regiões, você vai perceber que ali nessas regiões, parando para estudar sobre isso, que ali havia pessoas que eram judaizantes, ou seja, pessoas que faziam parte de partidos religiosos juntamente com fariseus. E ali nessas regiões eles ensinavam sobre que para ser salvo precisava-se cumprir os ritos judaicos e também precisava que se cumprisse a lei, isso para a salvação. Só que daí, no capítulo 5 e no versículo de número 13 dessa carta que Paulo vai escrever, Paulo vai dizer: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas sim servi-vos uns aos outros pelo amor. Agora sim, Paulo vai dar
um pouquinho de mais informações sobre os frutos do Espírito Santo, que é o que vamos ver. Bom, então aqui, para a gente poder ir para os frutos do Espírito Santo, é interessante dizer que Paulo, no capítulo 5, no versículo 13, depois de Paulo está falando, né, com o povo acerca de que tanto em pessoas que são circuncidadas ou incircuncisos, ou pessoas que ainda andam conforme a lei, essas pessoas que estão nessa prática, elas estão anulando perdão, o favor que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Portanto, essas pessoas ensinavam, né, de que para ser salvo era preciso cumprir esses ritos judaicos e também era preciso se submeterem às leis, certo? Só que daí no versículo 13, Paulo vai dizer: não useis então da liberdade, né? Não useis dessa liberdade, não usar da graça, né, para dar lugar à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Aí é nesse momento que Paulo começa, no versículo 22, a falar dos frutos do Espírito. Antes, Paulo fala das concupiscências da carne. Observe no slide que você está vendo, na minha retaguarda, que Paulo vai dar mais ou menos 15 concupiscências da carne, se assim podemos dizer, e 8 palavras que Paulo vai falar sobre quais são os frutos do Espírito. Então você vai ver que os frutos do Espírito são o amor, gozo, paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão e a temperança. Amém? Eu espero que esse estudo que a gente tenha feito aqui me acrescentar graça, conhecimento também para a sua vida através das Sagradas Escrituras. Amém? Se você ficou com alguma dúvida, comente aí no nosso vídeo, que na medida do possível nós estaremos respondendo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e mais ainda, se inscreva aí no nosso canal, que assim que forem saindo novos vídeos, você pode estar recebendo as notificações, tá bom? Que Deus venha te abençoar em nome de Jesus.